Você é dessas pessoas que quando alguém diz pra você assim, ó, eu tenho um negócio pra te dizer, mas depois eu falo, você fica aperreado, você fica com as mãos suando, você fica com o coração acelerado e fica na sua mente com aquela pergunta, por que as pessoas fazem isso? Se elas iam falar depois, por que não falam depois? Porque dizem pra você, depois eu falo. Fala depois, não precisa avisar que vai falar depois. Este vídeo vai ajudar você a lidar com ansiedade, porque neste vídeo nós vamos tratar do estoicismo, uma das filosofias helenísticas que traz para a gente uma importante contribuição para lidar com aquilo que a gente não controla, mas principalmente para além de lidar com aquilo que a gente não controla, que vai nos ajudar a encontrar um lugar nessa ordem de coisas que é muito maior do que a gente consegue perceber. O estoicismo tem alguns pensadores que são grandes representantes desse conjunto de ideias. Você tem o Zenão de Cítio, você tem Sêneca, você tem Marco Aurélio, você tem vários deles. Para o Exame Nacional do Ensino Médio, para outros vestibulares, o que é importante você lembrar acerca dos estoicos? Primeira coisa, que enquanto que para os epicuristas o prazer seria essa grande, a grande busca da vida humana, a sabedoria estaria ligada, em termos epicuristas, a buscar essa felicidade, e a felicidade estaria no autoconhecimento, que estaria em amigos, em amizades verdadeiras, estaria também nessa satisfação desses prazeres que são naturais e necessários. Para os estoicos, não. Para os estoicos, a grande busca humana estava ligada diretamente à manutenção da sua própria existência, essa preservação, essa autopreservação. Seria inclusive a autopreservação muito mais primária, muito mais primitiva até do que a busca pelo prazer. Então, para os estoicos, nesse processo de autopreservação, era fundamental o autodomínio, aquilo que eles chamavam de autarquia. Mas para exercer esse autodomínio sobre si, afastando a influência das paixões, lembrando que paixão para os gregos diz respeito a amar alguém como a gente encontra hoje, estou apaixonado por ele, estou apaixonado por ela, mas a paixão estaria ligada a essa desmesura no agir, a ser tomado por uma atitude como a da ira, ou ainda a da preguiça, ou ainda o medo, e a partir daí não conseguir mais agir de maneira consciente, compreendendo aquilo que se faz, para depois dizer assim, eita, eu fiz isso, foi desculpa. Para os estoicos era fundamental esse autodomínio. A partir daí, para atingir esse autodomínio que possibilitaria a apatia, que não é a negação, eu nego a paixão, não, eu entendo a paixão a qual eu me inclino, e a partir daí eu vou lidar com ela não sendo tão influenciado por ela. Então, se eu tenho medo e as minhas decisões estão pautadas nessa desmesura do medo, para os estoicos, eu preciso compreender, eu tenho que levar adiante nesse processo de conhecimento do mundo. Eu tenho medo de quê? O medo diz respeito a uma expectativa negativa de algo que vai acontecer, que está para além do que eu vivencio, que seria o que a gente chama de presente. Nessa mesma linha de raciocínio, a culpa também seria um problema, ou ainda essa sensação de nostalgia diante do que passou. Então, para os estoicos, existem dois grandes males, a nostalgia e a esperança. Por quê? Porque a nostalgia nos apega ao passado, seja ele positivo, seja ele negativo, seja marcado por uma coisa que a gente considera boa ou que tenha sido boa, como estudar numa escola legal. Eu estudava na escola que eu estudava no passado era melhor. Ou ainda, aquele namoro era muito mais legal, eu era tão mais feliz e tal. Para os estoicos, se apegar ao que foi bom não faz bem e não é uma atitude adequada para estar no mundo. Da mesma forma, se apegar àquela dor que a gente conhece, aquela raiva nutrida, aquele ressentimento em relação a alguém que fez alguma coisa que nos prejudicou, ou ainda que nós não gostamos, ou ainda que nos fez sofrer. Para os estoicos, o passado é algo sobre o qual a gente não tem nenhum controle. Nessa mesma linha de raciocínio, o futuro,
a esperança e o medo tomam conta da gente quando a gente fica aperreado com o que virá. Seja a esperança como algo positivo, é a expectativa diante de algo positivo que pode vir a acontecer, que a gente busca muito, seja o medo, que seria essa expectativa, por assim dizer, negativa, de algo ruim que a gente acredita que pode acontecer. Qual é o ponto aí, então, como lidar? Para isso, os estoicos tinham exercícios que eles passavam para aqueles que os escutavam, aqueles que iam às reuniões que aconteciam nos pórticos, termo em grego que seria estoar, daí o nome da escola, estoicismo. E aí esses exercícios possibilitariam ao indivíduo uma vida marcada por essa autarquia. Entre esses exercícios, um deles diz respeito a como lidar com a morte. Porque Marco Aurélio, em um texto dele chamado Meditações, tem uma das passagens mais belas da filosofia e da filosofia estoica que nos ajuda a lidar com esse medo da morte. O medo da morte é algo inconcebível para Marco Aurélio porque é parte do conjunto de coisas que compõem o estar nesse cosmos e que não seria o fim. Como é que a gente lida com a ideia de morte ou com a certeza de que a morte vai acontecer? Se agarrando de maneira fervorosa à vida. Para os estoicos, só teme a morte quem não compreende que a morte não é o fim, mas é uma espécie de reordenamento, porque nós vamos continuar no universo, vamos continuar nos fazendo parte dessa ordem do cosmos, porém, não desta forma que a gente reconhece, não estando, como a gente usa o termo, vivos. Então não há por que temer, porque se a gente não teme o pôr do sol e muito menos o nascer do sol, não tem como temer a morte, porque a gente sabe que ela virá. E como lidar com isso? Para os estoicos, a gente meio que se aperreia em relação à morte e acredita que procriando a gente vai garantir que essa finitude não nos atingirá. Então ter filhos seria uma possível solução. Porém, isso também não dá conta. Por que isso não dá conta? Porque o filho que a gente porventura tenha, minha filha, ela não vai me continuar, ela vai viver uma vida que é dela. No máximo ela vai lembrar de mim uma vez ou outra depois que eu tiver me ido. Mas e se ela for antes de mim? No final das contas, não tem como lidar com isso, não se resolve a questão da morte apenas com a procriação. Nessa mesma linha de raciocínio, também não resolve a morte, a questão da morte para a gente, quando a gente faz referência a um legado, ou seja, deixar uma grande obra, algo que a posteridade para sempre vai lembrar. Primeiro porque a gente precisa que aquilo que a gente fez, ou aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente deixou, tenha, ou seja, considerado muito importante. Aí taca a peste, o cara, sei lá, pense na vida de um Einstein. Pronto, ele deixou um legado. Pense nessa galera toda que a gente vê nas aulas de filosofia, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, essa galera toda deixou um legado, entrou para a história, para sempre serão lembrados. Mas não há espaço para todo mundo, porque nem tudo que se faz é parte de algo que vai impactar de maneira tão grande na vida das outras pessoas. Então, como lidar com a morte pela perspectiva estoica? Aceitando que a morte não é o fim, mas é um reordenamento e que a gente continua fazendo parte do cosmos. O cosmos, para os estoicos, o universo, ele era regido por uma ordem divina. Entendendo a divindade para os estoicos e para os gregos de maneira geral, não como essa divindade personificada que a gente é acostumado a ter em mente devido à tradição judaico-cristã, mas a uma ordem racional que estabelece, essa ordem, ela estabelece para cada um, para citar o poema, a parte que lhe cabe nesse grande latifúndio que é o próprio universo. Como viver então, segundo esses estoicos? Segundo eles, trazendo para os dias de hoje, para o início desse vídeo, como lidar com a ansiedade? Aceitando que as coisas podem acontecer como você espera e podem acontecer também como você não espera e podem ainda acontecer de uma maneira que você nem esperava. Tipo, nem tinha passado pela sua cabeça. Algo do tipo, aquele ditado que diz, a conta saiu melhor do que a receita. Ou uma variação nesse sentido. Se eu consigo entender como tudo funciona, eu consigo identificar o meu lugar. Isso, em termos existenciais, ele é muito positivo, porque a gente consegue compreender qual é o nosso papel, qual é o seu papel de filho,
qual é o seu papel de mãe, qual é o seu papel de estudante, qual é o seu papel de cidadão, qual é o seu papel de cidadã. Entretanto, em questões existenciais, o estoicismo dá muita conta dessas coisas. Por quê? Porque você vai saber o que fazer diante do mundo, diante do lugar que você tem nele. Porém, em termos sociais, há uma grande discussão a partir daí. Por quê? Porque se eu entendo, vamos pensar, imagine, eu, sendo negro, entendendo que o Brasil é uma sociedade racista e que não tem lugar, ou pelo menos há pouquíssimo lugar, positivo para uma pessoa negra, numa perspectiva estoica, superficial, mal aplicada, eu posso olhar e dizer, não tem jeito, é isso mesmo, as pessoas são racistas e vou ter que viver dessa maneira. Do ponto de vista existencial, eu entendi o ambiente, porém, do ponto de vista social, não. É aí onde a gente começa a pensar o impacto que as ideias de cunho materialista trazem para essa perspectiva estoica. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Gostou desta aula? Curta nossa página facebookiana, me siga no Instagram, @salvianofeitosa, inscreva-se nesse canal e o mais importante, experimente pensar.